Olá, bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Franciele, tudo bem? Fran, se você estiver me ouvindo direitinho, dá um ok, um joinha. Eu vou fixar o comentário. Eu convidei a Aline Basso para estar com a gente hoje. Obrigada, Fran. Eu e a Aline, a gente vai conversar sobre a educação no Japão versus Dinamarca versus Brasil. Eu morei no Japão 3 anos, a Aline morou na Dinamarca. Deixa eu só fixar esse comentário. E aí a gente vai compartilhar as nossas experiências e o nosso ponto de vista com vocês. Oi, Lu! Tudo bem? Eu tô esperando a Aline entrar. Enquanto isso, eu vou me apresentando, né? Quem tá aqui, a maioria acho que já me conhece. Eu sou a Juliana, mãe da Gi e do Tuti, a Gi entrando agora na adolescência, pedagoga, psicopedagoga, neuroeducadora, educadora certificada em disciplina positiva. E esse ano eu me atrevi a montar um instituto de educação online para divulgar essa filosofia da abordagem da disciplina positiva através de cursos de treinamento e desenvolvimento para pais, professores e para qualquer pessoa que queira aprender uma forma de se comunicar melhor. A Aline entrou, a Aline vai entrar e eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Eu vou convidar aqui a Aline. Deixa eu ver como que eu faço isso. Aqui, Aline. Pronto. A Aline também é educadora. Oi, Aline, tudo bem? Bom dia ou boa tarde? Eu também não sei, por isso que eu dei bom dia e boa tarde já. Eu não almocei ainda, então eu vou falar bom dia. Então é bom dia. Tudo Se bem com apresenta vocês? tudo, se apresenta pra gente, Aline, para todos, né, que estão assistindo. Eba, prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu sou a Aline Basso, educadora parental, com especialização em primeira infância, algumas experiências em sala de aula e educação infantil. Sou uma consultora em encorajamento e compartilho um pouquinho sobre minhas experiências e tudo que eu já vivi e estudei e pude observar lá fora, com a intenção de promover relacionamentos mais positivos, melhorar a confiança nos relacionamentos, desenvolver protagonismo e autonomia das pessoas e, como consequência, que sejamos mais felizes, né? Que a gente possa viver numa sociedade mais colaborativa e com menos competição, com menos ódio, enfim. Não custa sonhar, né, Ju? A gente faz a nossa É verdade. parte, influencia as pessoas ao nosso redor e, consequentemente, nós vamos viver uma vida melhor. E a gente se sente mais feliz fazendo isso também, né, Aline? Compartilhando essa Sim. abordagem tão maravilhosa que eu falo que realmente muda os relacionamentos. Isso é muito legal. Com certeza. Aline, eu li a pesquisa que você mandou para mim, eu estava lendo hoje, eu deixei para ler hoje propositalmente para estar bem fresquinho na minha cabeça. E eu achei incrível a colocação da Beatriz, né, 17 anos, a pessoa que escreveu esse artigo. E maravilhoso, um ponto de vista assim ótimo, que tem tudo a ver com o que eu penso também e com o que eu espero que mude, né, na educação do nosso país. E aí a gente, quando estava combinando a live, nós temos duas experiências bem diferentes. Eu morei no Japão 3 anos e você na Dinamarca.
A educação do Japão, ela é tradicional, ela é fordiana, como diz na pesquisa. E eu vi muitos pontos negativos lá, apesar do mundo achar que é uma educação excelente, referência. Na verdade, não é nada disso. Eu vou comentar sobre isso depois, mas eu queria que você contasse pra gente como que é na Dinamarca. Tá. Sabe, Ju, até aqui está entrando a Cássia, que é uma psicopedagoga, pedagoga. Ela trabalha comigo em um colégio em Limeira. E ela tem muita experiência nessa área. E a gente está discutindo muito o quanto nós ainda entendemos como educação o conteúdo, né? Conhecimento. Conhecimento ele está disponível. Basta você ir lá, ler um livro, assistir uma aula, participar de uma live. Mas para o mundo de hoje, não basta conteúdo e conhecimento. É preciso avaliar o aprendizado do aluno. Como é que a gente aprende? Eu posso ler um livro inteiro e não ter aprendido nada com aquilo. Nunca usar na minha vida. Então, eu acho que aí é o ponto de partida, né? A gente está discutindo sobre aprendizado. O que a gente quer que os nossos filhos desenvolvam e aprendam, né? Então, será que só disciplina, senta, ouve, obedece, faz lição de matemática, tira 10. Será que só isso vai ser suficiente? Então, a questão aqui é isso. O Japão pode ser excelente em notas, em disciplina, mas será que para o mundo que está se transformando, somente essas habilidades vão ser suficientes para que eles prosperem na vida, né? Prosperar é diferente de ter um bom desempenho. Deixa eu só fazer um comentário rápido sobre isso que você falou. O meu marido ele foi transferido aqui do Brasil para o Japão, porque o Japão tem um problema, as empresas enfrentam problemas caóticos de pessoas. Não tem pessoas qualificadas. Existem pessoas conteudistas, né, que tem muito conteúdo acadêmico, que sabe seguir um procedimento e obedecer ordens, mas não tem pessoas que pensam fora da caixa. E o meu marido, como é brasileiro, a gente tem todo o nosso jeito diferente de trabalhar, de dar autonomia para a nossa equipe. Enfim, um dia ele deixou na mão de uma pessoa da equipe dele para resolver um problema e ela ficou desesperada e começou a chorar e pediu que ele, por favor, falasse o que ela tem que fazer, porque ela não conseguia pensar. Então, quando a gente vê as notas do PISA, né, por exemplo, para mim isso não quer dizer nada, porque eu vivi no Japão, um modelo de referência mundial, e eu confesso que me dá agonia, eu fico louca quando eu vejo essas postagens que coloca todas aquelas crianças japonesas sentadinhas em sala de aula e eles colocam, será que isso funcionaria no Brasil? Isso me consome, porque não funciona. Não funciona nem no Japão, gente. Para uma criança de 6 anos chegar ao ponto de ficar sentada, estática, apenas ouvindo o professor, vocês não têm ideia do quanto é tirado dessa criança. E eu falo isso com propriedade, porque eu tive 2 filhos estudando na escola japonesa e eu quase perdi os meus filhos para a depressão. O Arthur, ele fugia da escola e a Giovana, ela entrou realmente em depressão. A gente precisou tomar atitudes drásticas, porque aquilo foi a pior experiência da minha vida. Então, quando eu fui procurar outra escola para eles, eles entraram numa escola feia, pequena, onde só tinha estrangeiros, mas um ambiente totalmente acolhedor, onde eles tiveram um desenvolvimento muito grande e aprenderam um inglês fluente, coisa que em 3 meses eles já dominavam a língua, conseguiam se comunicar, né? Coisa que no Japão, na escola japonesa, em 1 ano, eles não aprenderam nada. Então, assim, depois dessa experiência, eu percebo quanto o desenvolvimento de habilidades sociais mesmo é mais importante, porque o conteúdo você aprende a qualquer momento, mas as habilidades sociais, o momento de aprender é na infância. Isso.
É isso mesmo, Ju. Então, assim, para a gente começar a falar sem dar esse start, as pessoas vão falar, elas estão loucas, olha só os índices, olha só o que o Japão mostra para o mundo. Elas estão falando que aquilo está errado, que certo está o Brasil. E eu falo assim, ó, o que é muito rico na nossa vida são as experiências que a gente vive. Muito mais rico do que você ler um livro é você ir lá e vivenciar aquilo. Porque é olhando, observando que você vai ganhando um novo repertório. Então, nós tivemos a oportunidade de vivenciar algo diferente e nós temos um repertório, né? Assim, agora, quando a gente olha para o Brasil, a gente entende que muita coisa precisa ser mudada e melhorada. Como a gente não sabe o quê, né? Eu até compreendo. Então vamos fazer lá, que lá deve ser mais fácil. A sala de aula tem organização, tem disciplina, os alunos ficam sentadinhos. Mas o questionamento, são as perguntas. Para que eu quero tanta disciplina? Para que eu quero tanta organização? Qual é o resultado disso lá na frente? Então, nós não estamos aqui discutindo e criticando a importância da disciplina, a importância da educação e do bom desenvolvimento acadêmico. Nós estamos dizendo, só uma coisa não conta para que se torne um adulto integral, que consiga pensar sozinho, que consiga liderar alguma coisa, que tenha autonomia e protagonismo, né? A gente precisa de tudo isso, de todas essas habilidades. E o que eu vi na Dinamarca foi totalmente diferente, Ju. Totalmente diferente. Então, para a China. A China ocupou o lugar da Dinamarca, que era a Finlândia, se não me engano, Finlândia. Aline, deu uma travadinha. Peraí, acho que você vai ter que repetir. Tá, meu. Gente, será que é o meu que tá ruim? Mal. Peraí, deu uma travadinha. Você tá travada para mim. Como que tá aí? Para mim tá normal. Tô te ouvindo e tô te vendo. Talvez seja a minha internet, então. Porque eu te falei que ela tá bem instável, né? Eu acho que eu vou lá para dentro. Eu vou para dentro. Oi. Só avisar o pessoal. Aline. Isso, se cair a gente volta, tá? Tá. Deixa eu ver, acho que você voltou agora. Voltei? Pode continuar agora. Agora voltou. Tá. Então, o que eu estava dizendo... acho que é a sua. O pessoal tá falando que é a sua. Que pena. Ixi, pra mim você tá aparecendo ainda. É assim, gente. Tá, então internet a gente tá competindo com o artista, né? Os artistas estão consumindo... Vocês viram que deu um vento, já ficou instável, né? Então é assim aqui. Internet é rádio. Eu estava dizendo, tem uma revista Exame, 2018, que a revista Exame estava completando 20 anos. E aí ela fez uma matéria especial sobre educação. E essa reportagem está lá, então não estou dizendo não. Mas a Dinamarca e a Finlândia perderam posição para a China, né? Que também é uma superpotência que desenvolve pessoas para ir para a indústria e para produzir, enfim. Então, foram fazer uma pergunta lá para a organização dos países nórdicos, como eles estavam se sentindo em relação a perder posição, né, no PISA. E eles falavam assim, não, a gente está super tranquilo, porque a gente sabe que a gente conseguiu erradicar o bullying das escolas. Então, mais importante para a gente é ter humanidade e dignidade dentro do ambiente de sala de aula do que manter a primeira posição numa nota. Então, eles disseram assim, a gente ainda está entre os 10, mas a gente está com foco no humano. A gente quer formar um cidadão consciente,
um cidadão feliz, mentalmente saudável, que queira contribuir, que queira colaborar, que queira fazer o melhor para os outros. E assim, é fantástico, né? Porque aí sim, para mim, é um repertório bom. Eu consigo olhar para o desempenho acadêmico, mas eu ainda consigo desenvolver a criança com protagonismo, saudável, feliz. Dá para juntar as duas coisas. E isso é tão maravilhoso. Você sabe que a primeira vez que eu tive essa informação, acho que foi realmente em 2018. E eu sempre tive vontade, eu ainda não conheço a Europa, conheci Paris só, mas eu tenho vontade de fazer uma viagem por lá. Tinha vontade de fazer Itália, Espanha e tudo mais. Depois que eu li sobre essa matéria, eu falei assim, gente, eu tenho que ir agora para a Dinamarca, para a Finlândia, porque é lá que tá o negócio. E eu sinto muita vontade de ir para lá de verdade. Quando você chega em Copenhague, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer alguns países e mudar muito, sabe? São realidades totalmente diferentes. Por exemplo, eu fiquei lá em Londres, na escola dinamarquesa, que foi construída justamente por os pais dinamarqueses que foram trabalhar em Londres não queriam uma educação tradicional para os seus filhos. E como eles falavam inglês, para mim era fácil, porque o dinamarquês é muito difícil de entender. Então eu fiquei convivendo na escola dinamarquesa em Londres. E aí foi a experiência perfeita, porque se dentro de um país que é o mais conhecido pela educação britânica, tudo certinho, e eles conseguiram criar uma associação de pais e fazer uma escola dinamarquesa lá dentro que funcionava, significa que a gente pode fazer aqui também, né? Pode funcionar. E as professoras da escola, elas falavam muito assim, Aline, não existe educação dinamarquesa. Quem faz educação são as pessoas. Esquece isso, né? Não tem nada a ver com ser dinamarquesa ou não. Claro que você precisa ter um repertório. E aí, uma das professoras, ela falou assim, quero que você conheça a escola do meu filho, que é uma escola pública, que fica numa área super distante do centro de Londres, no subúrbio, e que é uma das melhores escolas de toda a Europa. E aí eu fui conhecer, tinha 60 crianças de nacionalidades diferentes, cada uma numa língua de educação infantil. Então imagina a angústia, imagina, né, a ansiedade. As professoras altamente preparadas e capacitadas para acolher, para se conectar. Só para você ter uma ideia, 60 crianças dentro de uma sala, você não ouvia a voz das professoras. Era tudo com combinado, bater palma, cantar, as crianças já sabiam o que faziam, elas eram organizadas, elas tinham disciplina, mas só que de uma forma tão natural, eram 10 áreas de interesse dentro dessa sala grande. Elas podiam escolher iam ficar durante o dia. Então, elas não eram obrigadas a ficar ali fazendo, né? Então, tinha culinária, tinha recorte, tinha leitura, tinha um espaço aberto. Eram 10 áreas diferentes. E a criança escolhia onde ela queria estar naquele momento, né? Naquele período que ela ia ficar na escola. E ela que escolhia como ela ia desenvolver a atividade. Então, era totalmente da liberdade e autonomia para a criança. E tinha algumas regras. Se eu escolhi ficar naquele espaço, eu tinha que ficar ali por um determinado tempo. Então, eu também estou praticando a resiliência, trabalhando a ansiedade, o foco. Depois que eu termino de usar, eu tenho que guardar, tem uma regra. Eu sou responsável pelo meu material, pela minha mochila, pela minha roupa. Assim, é tão fantástico, crianças de 4 anos que não falam a mesma língua da professora. E elas se entendem e elas querem colaborar. Por quê? Porque tem uma conexão, uma empatia muito forte. Você consegue perceber que é isso que traz a maestria, sabe? Então, é uma maestria mesmo. As professoras, elas lidam com maestria. É suave, é leve, é gostoso de estar lá. E aí foi o melhor exemplo que eu pude ver e que me fez acreditar assim, realmente quem faz educação são as pessoas. Se a gente tiver um bom repertório, se a gente tiver força de vontade e conhecimento, a gente consegue transformar. E é isso que me dá vontade de querer falar e compartilhar e levar conhecimento. E assim, Aline, é engraçado que você teve essa experiência linda. Ah, que lindo! Oi! Fala, oi, pessoal!
Tudo bem? Que lindo. Ai, que por aí. gostoso. Que saudade dos meus nessa idade. Eles têm 9 e 11 anos agora. Passa muito rápido, Muda né, Ju? bastante. Passa demais, demais. O que eu ia comentar é que você teve essa experiência rica, né? Linda, que acho que é o sonho de todo educador, né? Que está nessa pegada de... Até a neurociência traz isso, né? Da aprendizagem através do afeto e da conexão. E é uma aprendizagem integrada, né? Você não está lá só fazendo uma coisa. E na minha época... E também a experiência que eu tive no Japão, eu dei aula no Japão por alguns meses para as crianças brasileiras que não falavam português. Eu dei aula de português como língua de herança, né? E aí o que eu percebia? Quando elas chegavam na minha aula, elas se sentiam tão livres, mas que eu não conseguia realmente dar uma aula da forma que eu tinha planejado. Então, o que eu fazia? Tinha um menino que até me chamou bastante atenção e eu não tinha autonomia na escola para levantar essa observação. Eles falavam que ele tinha dificuldade na escrita, ele não conseguia escrever. Só que quando ele chegava na minha aula, a primeira coisa que ele fazia era pegar o giz e começar a escrever na lousa. Qualquer coisa. E aí eu peguei, né, tive essa sacada e comecei a ensinar o português para ele através da lousa. Então, aquela lousa era dele, ele chegava lá, ele já sabia que ele ia aprender alguma coisa desenhando. Então, eu desenhava uma bola, aí escrevia a bola em português e a gente ia trabalhando. Aí tinha um aluno que ele tinha dia que ele gostava de estar na sala de aula, tinha dia que ele fugia. E lá é muito comum as crianças fugirem, né? Eu descobri isso depois do meu filho. Como a escola não tem inspetor, eles fogem, vão para casa e é muito estranho para a gente se adaptar, mas acontece. Então, no começo eu ficava desesperada e ia atrás dele. Depois eu fui entendendo que isso acontecia, era normal, mas ele ficava por ali mesmo. Então, assim, o foco que eu queria chegar é que você teve essa experiência super positiva e com isso você criou esse desejo, né? Essa paixão por mudar o ensino. E eu tive uma experiência super negativa que também me fez criar essa paixão por mudar o ensino. E eu acredito muito que o Brasil tem muitos problemas, né? Isso é inegável, a gente sabe. A gente tem problema em quase todos os setores aqui no nosso país, mas a gente tem um lado muito humano dos professores. E esse lado humano dos professores, eu não acho que é o sistema que vai mudar. Eu acho que realmente são as pessoas, os professores. Isso. Vai vir da gente essa mudança. Então, eu fico assim, realmente muito feliz quando eu encontro pessoas como você, que tem também esse mesmo desejo. Isso me deixa assim... você ganhou uma admiração muito grande minha por isso. Ah, e é recíproco, viu, Ju? É recíproco, porque eu conheço a sua história e eu lembro de você contando quando você ainda estava no Japão. E quando eu lia os desabafos que você fazia, o que você sofreu com os seus filhos lá, né? Isso pra gente que é mãe e pra gente que se preocupa tanto com o lado humano das pessoas, é uma lição também que eu trago. Eu tô vendo aqui que entraram algumas mães que eu conheço, né? Que têm o mesmo pensamento que a gente. Então, muitas vezes as mães vêm desabafar e vêm falar assim: ai, Aline, isso que você está falando na escola do meu filho é totalmente ao contrário. E as mães reclamam, né? Criticam a professora, criticam a direção. Então, eu sempre falo assim: gente, calma. Não adianta eu defender o lado humano e a empatia se eu não for capaz de entender e me colocar no lugar dessa professora e da direção dessa escola. Então, sempre é uma parceria, né? É sempre uma parceria. Você no Japão, você precisou passar por tudo isso, seus filhos precisaram passar por tudo isso, e com certeza isso vai ser uma experiência tão rica na vida deles. Com certeza fez com que eles se tornassem seres humanos muito mais fortes e preparados, né, para lidar com as dificuldades, e que você não desistiu. Você foi buscando meios até encontrar uma escola que casasse com os seus valores, né? E assim, nunca vai ser perfeito. A gente não vai construir a escola perfeita para os nossos filhos. Isso não existe. Mas a gente pode juntos construir algo que seja mais
benéfico para todo mundo, né? Que a gente possa oferecer o nosso melhor, mas para isso acontecer tem que ter uma parceria. Então não adianta criticar, julgar a escola dos nossos filhos, o tempo inteiro reclamar do nosso país, tá? A pergunta é, o que cada um está fazendo? Nós estamos aqui hoje, batendo esse papo, trazendo nossas experiências, o que a gente viveu. Agora, o convite que fica é o que cada um está fazendo. Seja uma mãe, que não é pedagoga, que não é educadora, como é que ela dá suporte para a escola do filho dela, para a professora do filho dela, como é que ela acolhe essa professora, porque, gente, quarentena tá aí, com 2 crianças em casa, com uma criança em casa a gente fica louca. Imagina a realidade desses professores aqui no Brasil. Exatamente. Não é? Aqui, quando foi para o ensino online, né, que veio toda essa pandemia, o grupo de mães que eu participo, né, da sala dos meus filhos, todo dia era uma reclamação diferente sobre os conteúdos, sobre as aulas, a qualidade. E aí eu falava para elas, né? Eu falava a mesma coisa, calma, gente. A gente tem que entender que é uma adaptação para todo mundo, tá? Difícil para todo mundo, é difícil para a gente lidar com isso, mas imagine o quanto é difícil para o professor pegar toda aquela aula que ele tinha, aquele planejamento, e mudar tudo. E ter que começar a fazer vídeos. Fazer vídeo é super difícil, né, Aline? Quando eu comecei... Gente... É um confronto com a sua imagem que você tem que... Gente, quando eu escuto pessoas falar assim, não gosto de ouvir minha voz no WhatsApp, eu falo, imagine se ver em vídeo, né? Então, não é uma tarefa fácil. E precisou... nossa, se os professores antes já tinham a minha admiração, hoje, muito mais. Porque eles conseguiram fazer o inimaginável ali em questão de semanas. E são mães também. Agora, imagina que além de estar em casa com seus próprios filhos, ainda estavam se preparando obrigatoriamente para se adequar. Então, aí eu acho que volta no primeiro ponto de por que eu comecei a falar isso, né? Eu acho que o que é mais importante para a gente são os valores. Pensar quais valores eu tenho. Quais são os valores que me norteiam e me orientam. E aí, o que eu aceito e o que eu não aceito, tá? Então, eu posso não concordar com ensino à distância, aula online, aula gravada para criança de educação infantil, porque eu entendo que elas estão no momento de explorar, de brincar, de conhecer, mas eu também entendo que isso não é possível, né? E que tem pais que não têm esse preparo, esse conhecimento. Então, uma orientação pedagógica para a educação infantil é sim muito importante e muito bem-vinda. Então, eu posso não concordar com o método à distância, online, mas um valor muito importante para mim é o conhecimento. Um valor muito importante é a integridade. Então, quem vai dizer como é que eu vou fazer e o que eu vou fazer sou eu, dentro dos valores que são importantes para minha família. Então, se a única forma de ter acesso ao conteúdo, ao conhecimento é online, como a integridade é um outro valor forte, eu vou limitar o tempo que meu filho vai aprender, né, o tempo não só de quantidade de horas, mas quanto tempo ele precisa para aprender algo novo, se vai ser sentado dentro de uma sala, se vai ser no quintal, se eu vou absorver o conteúdo e depois vou passar para ele. Gente, dá trabalho? Dá, mas tudo dá trabalho, né? Não dá para a gente ter um filho, colocar um filho no mundo e esperar que ele se desenvolva sozinho. Somos nós responsáveis por essa educação. E o que vai nortear e orientar são os nossos valores familiares. Eu não preciso concordar com tudo que está sendo colocado, oferecido pela escola. Mas, né, como que eu desenvolvo meu papel de responsabilidade nisso, de parceria, de colaboração, dentro do que é importante para mim? E vamos parar com os mimimi, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque tem que me servir. Gente, não dá. Não é o momento de ser servido. É o momento de servir as pessoas, não é? Da gente oferecer o nosso melhor para as pessoas. Exatamente. Nossa, uma coisa que a gente percebe muito ainda aqui, né? Comparando o Brasil com a minha experiência de vida no Japão, é que assim, se por um lado no Japão as pessoas dão muita razão à escola,
aqui a família acha que tem muito direito sobre a escola, né? No Japão, a escola acredita que tem direito sobre a família. E aqui a família acredita que tem direito sobre a escola. Mas não funciona. Funciona quando você entende que é uma parceria, né? Você escolheu, você foi lá, você, falando de escolas particulares, principalmente aqui no Brasil, a gente tem um leque, assim, incrível de escolas. Então, você foi lá, você visitou a escola, você escolheu essa escola. Não dá para achar que é porque você paga um valor mensal que a escola está ali para te servir, né? Porque existe também um papel social da escola. Ela está formando cidadãos ali. E ela precisa formar cidadãos éticos e morais e com conteúdo acadêmico. Então, se a escola, se os pais estão lá e exigem tudo, né? Por exemplo, nesse negócio de online, muitas crianças ficaram de recuperação. Os meus filhos também ficaram. Então, qual foi o meu papel nisso? Estudar mais com eles. Então, eu sentei, eu revi alguns assuntos. A gente faz, sim, eu mesma que sou pedagoga, tem coisas que eu preciso pesquisar no Google e relembrar. Outras coisas, o ensino mudou, então eu preciso me adaptar a isso. Não é mais matemática, não é mais da forma como eu aprendi. Então, é nosso papel. É difícil? Dá trabalho? Dá. Às vezes a gente não quer fazer isso. Ou porque a gente tem um monte de coisa para fazer, ou a gente está com preguiça mesmo. Mas é nosso papel entender que é uma parceria, independente de eu pagar a escola ou não. É uma parceria. Não vai funcionar se só um lado ficar responsável por todo o ensino da criança. Precisa ter essa parceria e esse olhar cuidadoso dos pais. Principalmente nessa época que a gente está, né, todo mundo se adaptando, tudo muito louco mesmo, não é só com a gente. Então, a gente precisa respirar e rever a nossa forma de trabalhar com os nossos filhos. Ô, Ju, eu lembrei aqui de um livro do Rudolf Dreyfus, né? Faz 100 anos que ele escreveu esse livro e ele estava fazendo uma crítica na época, dizendo que a escola tinha que ser um complemento do lar, mas que a educação primordial vem da casa, dos pais, né? E a escola... espera só um minutinho aqui. A escola é só um complemento. Tá querendo a mãe. E... Pega ele, será que... vai. Ele precisa trocar a fralda. E aí ele diz o seguinte, que se os pais continuassem delegando responsabilidade para a escola, ia acontecer um movimento muito interessante no mundo de adultos que não iam assumir a responsabilidade, não iam se sentir capazes e contribuintes. E ele escreveu isso há 100 anos atrás. E você olha para isso hoje, é muito atual, né? Então, tem um peladão vindo aqui. Então, não é muito por acaso que em época de pandemia, a gente está passando por vários desafios. Você fez ai. Olha aqui. O pessoal tá te assistindo. Oi! Olha lá. Tudo bem? Passou? Já passou? É a Ju. Fica aqui comigo. Fica cuidado aqui, ó, com o fio. Então, assim, Ju, é o momento da gente rever tudo isso. 100 anos de que ele escreveu isso daí e é muito atual. Então, pede uma mudança urgente, né? Vamos refletir, vamos pensar. E é autorresponsabilidade. Você quer mamar? Mamãe já dá. E lá na Dinamarca, quando você fala assim, ó, o que é responsável pela educação das crianças? Você quer a mamãe, né? Você quer a mamãe? Olha que lágrima de crocodilo. Esse bocão. Você papou? Você estava papando? Papou? Fala pra tia Ju. Tia Ju. O que você papou? Tava gostoso O que você papá? comeu? Tava gostoso? Joga um pouquinho pra tia. Não dá, né? Não dá. E lá na Dinamarca, na década de 70, eles escolheram investir em educação. Né? Então, foi uma escolha. E lá eles entendem que é a responsabilidade de todos. 30, 40 anos foi responsável por mudar
a realidade de um país. Hoje eles são referência. Aqui no Brasil é o momento. Se a gente começar a fazer isso agora, 30, 40 anos a gente mudou toda uma geração. Então, só depende de nós. Não adianta esperar governante, não adianta esperar político. Cada um de nós, né, Ju? A gente tem que fazer o nosso trabalho enquanto pai e mãe. E aí deixa que os educadores também possam fazer a parte deles, em parceria. Exatamente. E eu sempre falo assim, que deveria existir um curso pré-maternidade sobre isso, né? Sobre como educar emocionalmente, porque a gente aprende muitas coisas, né? Como trocar uma fralda, a gente se preocupa com as roupas, com que tipo de pomada vai usar, mas não se preocupa como que a gente vai educar essa criança, né? Como a gente vai desenvolver habilidades tão essenciais e necessárias, como, por exemplo, a autorresponsabilidade, né? E só que o que acontece é que a gente tira essa responsabilidade das crianças quando a gente faz muito por eles, né? Maria Montessori já dizia isso também, e essa abordagem é muito ligada à disciplina positiva, conversa muito, né, com a disciplina positiva. Então, eu acredito que precisa haver uma mudança na educação dos pais mesmo, né? Os pais precisam aprender, ter essas informações e entender que fazer pela criança não é demonstração de amor. Embora a gente queira, às vezes, dar uma mimadinha, né? Mostrar que a gente gosta, que a gente quer cuidar, mas a gente precisa ter essa responsabilidade também sobre a educação deles. Então, quando a criança tira uma nota ruim, quando ela briga com algum colega na escola, o que os pais fazem? Eles vão lá culpar o professor, né? Mas eles não percebem que eles têm responsabilidade sobre isso. Então, eu acho que esse é um momento, igual você falou, a gente está no momento de promover essas mudanças, porque a gente está tendo a oportunidade de ver como os nossos filhos estudam. A gente está tendo a oportunidade de perceber que eles não têm autonomia para a autoaprendizagem se ninguém está ali falando para eles o que eles têm que fazer. Então, agora os pais estão tendo essa percepção, estão vendo como é difícil para um professor em sala de aula trabalhar com 30, 40 alunos. Então, eu acredito muito que isso vai promover muitas mudanças boas aí na educação dos pequenos. Não tenho dúvida. Você tinha dado uma travadinha aqui, voltou? Tá tudo bem? Eu acho que tá. Mas com certeza é isso. A gente vai poder ressignificar muita coisa na educação. É um tempo da gente reolhar para os nossos valores, o que é importante, repensar nossas ações, nossos comportamentos. E com certeza nós vamos sair dessa muito melhor, né, Ju? Olha a tecnologia, o que é possível fazer. Hoje a gente consegue saber do Japão, da Dinamarca, de qualquer país, e só depende de nós, né? O que a gente vai querer colocar em prática a partir de agora. Exatamente. E você falou da tecnologia, eu anotei um ponto importante aqui que me chamou muita atenção. No Japão, eu já sabia disso, eu tinha essas informações, mas fala que o bullying lá é muito alto e o índice de suicídio, na pesquisa, a Beatriz, ela colocou que 52% dos jovens cometem suicídio. Eu achei esse número bem grande, daí eu fui pesquisar. Aí eu encontrei numa matéria da BBC, de 2017, ela fala que naquele ano, 21 mil adolescentes cometeram suicídio. E isso acontece sempre mais na volta às aulas, lá no Japão. Então, olha que interessante, né? A gente falando sobre autorresponsabilidade, cuidado dos pais. E no Japão, apesar de existir muita preocupação com o acadêmico, não existe muita preocupação também com essas habilidades, né, sociais, com a autorresponsabilidade. Então, é muito comum lá uma criança cometer bullying. E a que sofre bullying, ela
considerada fraca, né? Então eles não trabalham muito o emocional das crianças. Mama. E aí você falou no começo que na Dinamarca foi erradicado, né? Foi. Então, comenta mais um pouquinho sobre isso. E aí eu acho que eu te libero, né? Porque tadinho. Ele almoçou e aí depois do almoço ele tira um cochilinho comigo. Então ele já tá morrendo de sono, que é o TT dele para mamar, mas vamos lá. Essa parte eu acho que é muito importante a gente compartilhar com as pessoas, né? Assim, como que a Dinamarca conseguiu erradicar o bullying? Então eles entenderam que a conexão, né, o cuidado com o próximo é importante para não praticar o bullying. Então, ao invés de você punir uma criança que está tirando sarro da outra, dando apelido, né, fazendo chacota com a outra, como acontece aqui no Brasil, por exemplo, eles fazem o inverso. Desde que a criança entra na escola, todos os dias tem um momento deles se sentarem em roda. E nessa roda, eles compartilham coisas importantes sobre eles. E quando eu conheço sobre o outro e eu me identifico com vários aspectos do outro, né, eu vejo a humanidade do outro, conheço dos sentimentos dele, da família, do cachorro, das alegrias, dos medos, eu não consigo fazer o mal para aquela criança. Quando a gente estuda, né, e você estudamos bastante a teoria por trás desse comportamento, a gente sabe que por trás de todo mau comportamento tem uma necessidade não atendida. E que a maior necessidade do ser humano é de se sentir importante, de ser amado e de pertencer. Sentir que ele pertence ao grupo e que lá ele é valorizado, ele é amado, ele pode contribuir. Então, pequenos momentos de roda, né? Onde eu escuto, eu falo, aí eles fazem a proposta, um pode fazer massagem no outro, um pode dar um toque no outro, um pode oferecer algo que o outro gosta. Então, eu vou desenvolvendo na criança esse interesse pelo outro, por cuidar do outro, e também sinto que eu sou cuidado. E é isso que é, de verdade, o responsável por erradicar o bullying. Porque todos os dias eu sinto que eu faço parte daquele grupo, que eu conto, que as pessoas se preocupam comigo. Então, assim, pra quê que eu vou praticar bullying com o outro, né? Pra quê? E quando eu falo sobre esse assunto, tem muita gente que fala assim, Aline, mas também na Dinamarca e nos países nórdicos o nível de suicídio é alto. Como que você justifica isso? Porque sempre tem essa pergunta. Isso. Então, tive a oportunidade de trocar vários e-mails com o Instituto da Felicidade, que escreveu aquele livro do Ruga. Inclusive, são eles que fazem levantamentos das estatísticas de como oferecer uma vida melhor para as pessoas. E eles são muito envolvidos em levar esses índices, essas informações para Organizações Unidas, com o intuito de que as empresas e os países se preocupem com isso e pratiquem, né, várias coisas dentro do ambiente de trabalho, enfim. E aí, conversando com eles, qual que é a justificativa que eles dão? Por exemplo, aqui no Brasil, os índices de suicídio não são verdadeiros, né? Não são divulgados os índices de suicídio. Então, a gente não sabe entre os jovens, porque não pode ser divulgado. Não tem uma política que leva a sério essas questões aqui ainda, infelizmente. E aí, quando vai comparar os dados dele com o do resto do mundo, mesmo que eles tenham poucos habitantes, eles fazem um acompanhamento de cada pessoa que está com depressão. Só para você ter uma ideia, eu tenho um conhecido que teve depressão lá, ele recebe visitas semanalmente de uma equipe do governo. Ele foi afastado durante 1 ano, ele vai receber auxílio do governo, só que ele é obrigado a fazer natação, yoga, meditação, frequentar grupos de apoio e ele recebe essas visitas das pessoas para conversar, saber como ele está. Durante 1 ano ele vai receber esse apoio. Então os dados lá são verdadeiros, eles são dados e eles dizem o seguinte, que o resto do mundo, eles não tratam muito bem o doente depressivo ou o jovem que se mata. Isso daí não é catalogado como um suicídio, uma depressão. Muitas vezes chega no hospital com parada cardíaca, foi remédio, muitas vezes teve um corte, foi um acidente. Então eles acham que os números que são apresentados não são reais. E além disso, eles também acham que um dos motivos dos dinamarqueses se preocuparem tanto em cuidar um do outro é porque eles vivem num país com muito frio, pouca incidência do sol,
isso biologicamente já faz a gente ficar um pouco depressivo. Então, precisa ter, eles sabem que o número de suicídio poderia ser muito maior. Então, assim, é só para contrapor algumas. Não pode acreditar em tudo que é informação. A Dinamarca não é o país mais perfeito do mundo. Lá tem pessoas com depressão, lá tem pessoas que se suicidam também. Mas a questão é o que eles estão fazendo para isso, né? Como eles estão cuidando disso? Mas se a gente olha no Brasil, a depressão não é considerada uma doença. A gente não leva a sério uma pessoa que dá sinais de depressão. Um jovem que dá sinais de depressão, quando ele se mata, depois muitas vezes vai falar, né, a família não percebeu, não conseguiu ver os sinais, não soube como agir. Nem os profissionais da saúde muitas vezes estão preparados para tratar isso. É muito grave. E isso realmente é muito grave, porque a gente é considerado um povo amigável, mas a gente não usa essa qualidade dentro de casa, às vezes, né? Então, essa roda que você falou, ela pode ser perfeitamente usada também dentro da nossa casa, né? Nesse momento que a gente está passando por essa situação super esquisita e difícil, e a gente percebe que aumenta as brigas, né, entre os irmãos, aumenta as brigas entre o casal. Então, acho que falar sobre isso também ajuda muito e desperta na gente aquela vontade de cuidar. Outra coisa que me chamou a atenção, que você falou, que quando você conhece do outro, você cria aquele laço, é uma empatia mesmo. E hoje a neurociência já traz pra gente que a empatia não é algo que se desenvolve naturalmente. Ela precisa ser trabalhada. Então, qual a melhor forma de trabalhar a empatia, né? Agora você falando assim, me deu um insight muito grande. E eu acho que isso deveria ser realmente obrigatório nas escolas. Fazer essa roda, os pais também começar a fazer isso em casa, porque é uma forma realmente de despertar, né, de desenvolver a empatia e despertar o cuidar do outro. Achei isso fenomenal ali. Lá virou lei, acho que em 2005 virou lei. A Princesa Mary lá, ela fez ser lei. Então, todas as escolas têm que ter o momento da roda, a Assembly, que eles falam. E aí, você vê, 2015 até hoje, deu tempo de toda uma geração passar por isso e acabou o bullying. Então, olha como é poderoso. E essa roda nada mais é do que as emoções vão criando identificação. Ah, meu amigo tá triste, eu também me sinto triste. Ah, meu amigo tá feliz, eu também me sinto feliz. Ah, meu amigo tá frustrado, eu também sei. E eu não me sinto sozinho. Ô, Aline, fala só de novo, eu consegui entender, mas só para ficar claro, o nome que você deu para isso. É a alfabetização dos sentimentos. Isso, maravilhoso. Nós somos analfabetos com relação às nossas emoções. E isso é muito importante de você trazer, porque a gente fala muito sobre desenvolver a emoção nas crianças, mas eu tenho percebido que os pais não entendem sobre as suas próprias emoções. Eles colocam tudo na caixinha, por exemplo, da raiva, né? Então, isso é muito importante. A alfabetização emocional. Lindo. Ô, Ju, eu fiz aquele treinamento do to Lead, né? O método oficial da Brené Brown. Sim. Tá me ouvindo? E aí teve tô ouvindo. Que era só de abrir a caixinha dos sentimentos. Então, assim, como a gente vai colocando máscaras e máscaras e camadas para não acessar o verdadeiro sentimento. E lá aprendi a tirar as cascas para chegar no sentimento raiz. E eu me achava uma pessoa super desenvolvida, super bem instruída nessa parte, né? Eu tive que ir para terapia, porque eu percebi que eu tinha colocado tantas camadas para não acessar meus sentimentos e que quando eu tirei e ouvi meus sentimentos, eu falei assim, não acredito que eu tô fazendo isso, que eu tava me anestesiando, e lá a palavra né? Eu tô me anestesiando para não sentir, porque é muito desconfortável. É muito incômodo alguns sentimentos. Então, uma proteção e bora pra frente, não olha para aquilo. E a gente faz o pior, a gente projeta depois do outro.
Então a gente não consegue ter empatia com o outro. Porque se eu estou anestesiando o meu sentimento, eu não consigo perceber o do outro. Eu passo por cima do sentimento do outro. Exatamente. Deu uma travada aqui, eu consegui entender, mas agora travou de vez. Ah, acho que voltou, deixa eu ver. Voltou. Acho que voltou. Voltou. Nossa, e eu li o livro, tenho muita vontade de fazer esse curso dela. Eu sei que você trouxe para o Brasil, né? Eu tentei fazer o seu, mas eu não consegui, porque foi junto com a conferência, com a minha mudança para o Brasil. Mas fiquei muito apaixonada, porque eu acho isso extremamente importante, esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento que essas formações trazem para a gente, né? E eu queria depois te convidar para a gente falar sobre isso. Bora, vamos falar sobre isso. Que Ambiente você de acha? empresa, né? Eu acho super importante, ainda mais nesse momento, os líderes estão com medo, os gestores estão apreensivos, e aí todo mundo vai com aquela armadura. Então não vamos falar de assuntos difíceis, de dificuldade, vamos nos proteger. Gente, isso é assim, é um precipício. Se a gente não parar nesse momento para acolher as pessoas, as pessoas, como é que vocês estão? O que vocês trazem? O que está presente? Se o líder não conseguir lidar com essa humanidade, olha, a gente vai começar a ver muitas equipes degringolarem. Então, equipes de alta performance, quando estão com medo, quando estão ansiosas, quando estão não estão olhando para os sentimentos, dá um impacto muito negativo. No clima, as pessoas e ainda mais agora nessa... A atividade diminui. E travou de novo. E ainda mais agora, né, Aline? Ouvindo. Com toda essa situação nova. Tá me ouvindo? Ah, então tá, que bom. Com toda essa situação nova que as pessoas já estão com medo natural, né? Óbvio. E ainda junta esse medo de uns perdendo o emprego, outros tendo que demitir pessoas. Então, acho que se você não tiver ali bem centrado um conhecimento muito forte sobre você, sobre as suas emoções, eu acho que é o caminho ali para a depressão também, né? Para doenças, né? Porque daí a doença vem em forma de uma gastrite, uma coluna travada, uma enxaqueca. E o corpo fala, né? Então a gente tem que cuidar da gente. É verdade. O coronavírus é perigoso, é uma coisa que está aí, está presente, mas e as coisas que estão surgindo a partir daí? A gente também tem que ficar atento. E para poder cuidar do outro. É verdade. É verdade. Aline, então agora conta pra gente. Tá cortando. Desculpa se eu cortei você, mas é que eu não consegui te ouvir. Eu queria que você contasse pra gente o que você tá fazendo agora. Eu vi que você tá com uma mentoria para mães. Se você quiser contar sobre isso antes da gente finalizar. Acho que tem bastante mães aqui que podem se beneficiar. Então, conta pra gente do seu trabalho. Tá. Não estava esperando por essa. Não sei se cortou ou não. Eu fiquei muito desanimada no começo. Produzir para poder me sentir bem, para poder manter meu bom humor, né, minha energia. E aí eu coloquei toda a minha energia em alguns trabalhos e eu fiz uma mentoria online para mães, foi gratuita. Muita gente se inscreveu e foi muito legal. Aí eu transformei isso num e-book, é gratuito no meu perfil do Instagram. Eu coloquei no ar uma série de educação das crianças dinamarquesas, onde eu conto da minha experiência. Também voltei a colocar no ar curso online para pais, onde eu coloco coisas que para mim foram muito bacanas,
Eu coloco lá um pouco sobre mindfulness, coloco um pouco de comportamento da criança, o todo. Isso é muito importante. Daniel Siegel fala isso, né, naquele livro Foco. E também disciplina positiva. Então, assim, em material para compartilhar com as mães. E tá tudo disponível no meu site. Que a gente faz é tão valioso, tem que ter preço também, porque é o nosso tempo, é o nosso conhecimento, é a nossa dedicação. Isso também é muito importante. E tá lá. E eu tô super à disposição de fazer live. Eu tô amando fazer live com pessoas assim, incríveis como você. O tema foi Mulheres que Inspiram. Obrigada. Você é uma mulher que inspira. E aí, quando eu olho para minha rede, eu falo assim, só tem mulher foda na rede. Por isso que eu acredito que o mundo vai melhorar. Porque as pessoas que eu conheço são umas mais incríveis que as outras. Essas mulheres são demais. E eu tô amando a conexão que a gente está criando a partir da internet em um momento tão desafiador como esse, né? Então, muita alegria de estar aqui, muito entusiasmo de fazer parte disso. Me chame sempre que quiser fazer live. Eu vou chamar então, porque eu até sonhei com essa live, eu sonhei que você estava aqui na minha casa. Eu falei, gente, que loucura, eu estava esperando muito por isso, porque eu sabia que ia ser muito boa. Então, eu quero te agradecer, quero conversar mais com você, principalmente sobre essa parte para empresas, que eu acho que você faz um excelente trabalho. E obrigada pelo tempo, pela disposição, Obrigada. principalmente que você está aí com seu pequeno chorando, tadinho. Muito obrigada, viu? Viu? Quem não tá, Ju? Quem não tá? A gente É verdade. vai com a mão. Jeito sai, né? Tá todo mundo agora vendo a realidade que é trabalhar de casa. É verdade, né? Não tem nada de romântico, não. Não. Foi um prazer. Obrigada. Querida. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada, beijo. E um ótimo dia para todas, ótima semana para todas que estão aqui assistindo. Beijão. Isso mesmo. Beijo, gente. Obrigada, Aline. Tchau, tchau.